Shalom! Estamos continuando a nossa série de estudos sobre as mulheres surpreendentes na narrativa bíblica, como uma homenagem ao mês internacional das mulheres, que é o mês de março, ok? Essas mulheres surpreendentes, nas decisões que elas tomaram, não mudaram somente o cenário das suas vidas, mas também de toda a sua família, da sua sociedade e também da nação na qual elas estavam inseridas. No tema de hoje, eu quero tratar sobre uma mulher surpreendente. Na verdade, eu tenho ela como uma das minhas preferidas por causa da profundidade de caráter e de decisão num contexto totalmente desfavorável para ela, e ela toma então uma atitude assim notável, pulando no escuro, não é? Como diz o ditado, deu um salto aí no abismo que o chão depois aparece, na verdade. Então, essa é a impressão que eu tenho dessa mulher quando ela tomou essa decisão. Seja o que Deus quiser, mas a minha decisão é esta. E eu estou falando da nossa heroína chamada Ruth, ok? Nós estamos aqui no livro de Ruth e nós vamos tratar alguns aspectos aqui. O que é que nós vamos tratar neste estudo? Quais são os apontamentos que eu decidi trazer aqui para que possa ficar assim interessante, tá? Nós temos aí nas redes sociais vários estudos sobre Ruth em vários aspectos da vida dela. No entanto, eu não vou tratar, tá, da questão do casamento, da questão do romance com Boaz, da questão da lei da colheita, né, do direito da viúva ao catar as espigas que caíam. Tudo isso aí a gente tem bastante. Eu não vou tratar este aspecto. Eu quero tratar aqui, com bastante profundidade, a conversa que ela teve com a sogra, porque ali é o núcleo de todo o futuro de Ruth. O resto foi apenas consequências que foram advindo daquela decisão notável, certo? Bom, nós vamos tratar aqui nesse estudo quatro tópicos, na verdade, tá? O primeiro, eu quero fazer uma análise aqui sobre Moabe, porque Ruth, ela era uma moabita, tá? Eu quero tratar aqui sobre a nação de Moabe, a relação antagônica que Moabe sempre teve com Israel e a sua natureza idólatra. Isso é necessário a gente entender, por quê? Para você poder entender o contexto político, social, religioso do qual Ruth estava inserida, né? Toda a vida dela ali inserida naquele cenário. Por isso que a decisão dela que nós vamos discutir aqui foi extremamente notável, não só surpreendente, tá? O segundo ponto que nós vamos tratar, um pouco também aqui da análise do contexto histórico de Elimeleque, o sogro de Ruth, tá? E a decisão que ele tomou, que acabou contribuindo também para o surgimento de Ruth na narrativa bíblica. Apesar de ele sofrer aqui algumas críticas, né? Em estudos aí adversos. O terceiro tópico, a decisão surpreendente de Ruth, de poderosa profundidade de caráter para com Deus, só compreensível para quem conhece o contexto histórico do qual ela procedia. Por isso, eu quero tratar aqui sobre esse contexto histórico de Ruth. Toda a ênfase da nossa aula aqui hoje vai ser envolto, tá? Envolta, toda a ênfase vai ser envolta neste cenário, tá? Da nacionalidade de Ruth e do contexto do qual ela nasceu e foi criada, para que você possa entender o nível da decisão que ela tomou. Ok, pessoal? E, por fim, tá? Nós vamos aprender o que com esse estudo? O poder da restauração que vem da parte de Deus quando nossa decisão para com Ele é não só surpreendente, mas notável. Muito prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira e sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui na nossa sala de aula virtual, onde eu ensino Bíblia para você e onde eu ensino as leis de Deus para que você possa receber restauração e ter uma vida com abundância na terra, porque é isso que o nosso Jesus deseja para nós, os seus filhos, ok? Então vamos lá começar. Vamos falar um pouquinho aqui de Moabe. Quando surge a questão de Moabe? Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no tempo de Abraão, quando Abraão peregrinava
sobre a terra, obedecendo uma ordem absoluta de Deus, e ele leva o seu sobrinho Ló com ele, certo? E num determinado momento, né, surge uma discussão ali, eles acabam então tendo que se separar, e Ló vai habitar na região de Sodoma e Gomorra, né? E vocês sabem, pelo contexto histórico, tudo o que aconteceu, não é a imoralidade sexual absurda, e o anjo desce então até ali a região, ele retira Ló e a sua família, não é? Depois a esposa de Ló acaba morrendo, porque Deus pediu para que não olhasse para trás, para que não causasse a ira de Deus, para que não sentisse falta de nada daquilo, e ela desobedece, então ela morre ali naquela saída, naquela correria toda, ela perde a vida dela por causa da rebelião, ok? Então Ló, ele foge, ele é salvo pelo anjo do Senhor com as suas duas filhas e com os pertences que eles tinham ali e algumas coisas a mais, e eles ficam então escondidos, não é? Dentro de cavernas, numa região ali. O que acontece com as filhas de Ló? As filhas de Ló se desesperam quando elas veem toda aquela catástrofe, certo? E quando elas viram que todos os homens ali morreram e tudo mais, elas deliberam ali entre elas o seguinte: nós estamos amaldiçoadas. Não teremos maridos, não tem mais homens para que nós possamos ter os nossos filhos. E então a irmã mais velha faz uma proposta para a mais nova, dizendo: vamos embriagar o nosso pai e vamos ter relações sexuais com o nosso pai para que nós possamos gerar filhos e continuar a nossa descendência. Então, ali elas praticam ali com o pai, né? Ocorre ali o primeiro incesto, um incesto gravíssimo ali, certo? Em profunda rebelião com Deus. Por quê? Porque toda a essência das filhas de Ló, e também Ló, já estava contaminada pelas imoralidades sexuais, os quais eles tiveram contato lá com Sodoma e Gomorra, certo? Elas trouxeram ainda com elas toda a repugnância que Deus sentia das práticas idólatras e das práticas imorais perante as leis de Deus. Elas engravidam. A mais velha vai gerar um filho e a mais nova também, certo? A mais velha vai ter um filho chamado Moabe e a mais nova um filho chamado Amon. Então, de Moabe vai surgir os Moabitas. Por isso que nós damos o nome da nação de Moabe, os Moabitas. E de Amon vai sair os Amonitas, certo? Esse povo, que se tornou duas nações assim poderosas para o período, elas sempre estiveram em guerra com Israel. Sempre foram antagônicas com Israel, certo? Você vai encontrar esta luta, quando eu dei aula sobre Débora, você vai encontrar ali Moabe, a tribo de Moabe, o povo de Moabe, se levantando contra as tribos na liderança de Josué, sob a liderança de Josué. Você vai encontrar ali eles lutando, né? De forma muito ferrenha ali. Você também vai encontrar no contexto bíblico, no tempo dos juízes, também com Débora, tá? E ali, até porque Ruth, toda a história de Ruth vai se passar também nos tempos dos juízes de Israel, certo? No mesmo período ali. Nós não temos aqui na narrativa qual o juiz em si, né? Mas pelo contexto histórico é possível puxar quando nós estudamos a datação, ok? A cronologia, mas agora não vem ao caso. Muito bem. Após isso, o que acontece? Moabe também se levanta contra Débora e contra as tribos, né? As tribos de Zebulon, as tribos de Naftali, se levanta contra Baraque. Depois, os moabitas também vão se levantar contra o rei Saul, vão se levantar contra o rei Davi, ok? Então, assim, a guerra é extremamente complicada. Então, veja, essa é a nação da qual Ruth descendia, tá? Dos moabitas, ela era uma moabita. Okay? Então, para você entender agora o contexto político que era gravíssimo. Sem dizer também o contexto religioso do qual ela procedia, porque tanto os moabitas quanto os amonitas, eles adoravam divindades, demônios, tá? Um dos demônios, né, um dos ídolos que eles adoravam era o deus Moloque, né? Ele tinha uma forma humana e uma cabeça de touro, esse era um dos deuses, e Moloque também era aquele deus terrível que os pais, as mães jogavam seus bebês para serem queimados vivos em oferenda a Moloque,
porque um dos contextos desta oferenda era para que a população tivesse mais vida longa e prosperidade, certo? Então, conta a história, né, a arqueologia conta que só num dia 240 crianças foram assassinadas para o deus Moloque, tá? Então, veja a gravidade também do nível de idolatria pelo qual Moabe e Amon viviam. Então, além de não cultuarem o Deus dos céus, além de sempre em guerra contra o povo de Deus, além das práticas idólatras terríveis, eles também tinham ali uma gravidade muito grande na questão das imoralidades sexuais. Era de uma gravidade absurda as imoralidades sexuais, de estupro, violência, sexo com animais e tudo mais que vocês possam imaginar. Então, era uma nação na qual Deus não tinha nenhum prazer e não havia aliança absoluta nenhuma. Então, Ruth, ela descendia da gravidade desta nação. Então, vejam, não é? Todo um contexto gravíssimo, tanto político, quanto social, quanto espiritual. Bom, essa é a primeira pincelada em relação a Ruth. Vamos agora entender o contexto do sogro Elimeleque e de Noemi, a sogra. Elimeleque, ele vivia numa região chamada Beit Lahan, ou seja, a casa de pão. Na tradução original, no português, nós falamos Belém de Judá. Então, eu estou aqui no capítulo 1 de Ruth, tá? E fala aqui, ó, quando os juízes ainda julgavam, nos dias em que houve uma fome na terra, certo homem de Bethlehem, então Beit casa, Lehem pão, a casa de pão, eu estou lendo no original para que vocês entendam que lá na frente eu vou fazer um fechamento com a pessoa de Yeshua, né, o pão da vida. Então, Elimeleque, ele vem de uma região chamada Casa de Pão, Bethlehem, e ele foi viver no território de Moabe. Ele, a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui é que eu já ouvi várias pregações e várias explicações nas redes sociais, dizendo que Noemi desobedeceu a Deus, que Noemi tomou uma decisão precipitada, que ela foi morar numa terra idólatra. Ora, veja bem, naquele contexto, nesse período aqui, a mulher não tomaria essa decisão absolutamente. A decisão foi tomada por Elimeleque, o esposo dela, certo? Foi uma decisão aqui do chefe da casa, do chefe do clã, ok? Então, ela seguiu o marido e eu acredito que ela seguiu a contragosto. Tá? Muito bem. Ela tinha 2 filhos. Tá? O nome dele, Elimelech, né? E o nome de sua mulher era Naomi, né? No original aqui hebraico. E seus 2 filhos se chamavam Marlon e Quilion. O significado de Marlon e Quilion, no hebraico, ele tem a ver com saúde frágil. Né? Eu já ouvi até um professor dizendo que poderia ter até uma possibilidade aqui deles serem gêmeos. A Bíblia não fala nada disso, mas também provavelmente registros arqueológicos, né? Então, eles eram franzinos, tinham uma saúde debilitada, por isso o nome, né? Tanto Marlon como Quilion faz referência a muito frágil e à saúde debilitada, certo? Então, por conta disso, já também com a fome que havia na região, por causa da seca, né? Não tinha colheita, Elimeleque, ele toma a decisão de descer até a terra de Moabe, tá? Evidentemente, se nós analisarmos aqui pelo contexto bíblico, foi uma decisão estranha, ok? Levando-se em conta quem eram os moabitas, tá? Então, Elimeleque e a sua esposa, eles eram Efratim de Betlehem de Judá, da tribo de Judá. Então, Betlehem, né, essa região ali, a casa do pão, ela era do contexto da tribo de Judá. Okay? Então, veja bem, algumas coisas vão se fechar aqui. Tribo de Judá, um representante da tribo de Judá, descendo para Moabe. Ok? Muito bem. Chegando lá em Moabe, eles se estabeleceram ali, certo? E eles arranjaram esposas ali para os seus filhos. Eles habitaram ali por um período de 10 anos, aproximadamente. Então, podemos imaginar aqui que os filhos já não eram criancinhas, talvez aí nos seus 10, 12 anos, tá? Quando eles foram com os pais para Moabe. Chegando lá em Moabe, passado aí esse período aí de tempo,
certo? Eles se casaram com duas mulheres. Uma se chamava Orpá, no original, ou talvez a pronúncia melhor seria Orpá, não é? Porque é uma palavra feminina, Orpá. Na nossa tradução, nós falamos órfã, tá? Não é de órfã de pai e mãe, mas é órfã, um nome, certo? E o nome da outra era Ruth, com temudo, e nós pronunciamos Rute. Eles viveram ali durante cerca de 10 anos, está aqui escrito na Bíblia, tá? No verso 4. E no 5, então, Marlon e Quilhão morreram, tá? E a mulher ficou sem os 2 filhos e sem o marido. E aqui fala, no versículo anterior, que Elimeleque, o marido de Naomi, morreu. E ela foi deixada viúva com seus filhos, tá? Então, Elimeleque, ele morre primeiro, ok? Até podemos entender aqui que poderia até ter ainda uma certa idade mais jovem, talvez não era um homem idoso, não, tá? Ele morre e depois ela fica só ela e os filhos. Depois os filhos também vieram a falecer. E ela se vê sozinha aqui numa situação onde nós temos aqui 3 viúvas. E num cenário, numa casa onde nós temos 3 viúvas repentinamente, ao mesmo tempo, já era um critério bem peculiar, né? Já tinha uma visão bem diferenciada para a sociedade. Por quê? Porque essa sogra e essas noras, inclusive as noras, elas, pela lei, poderiam se casar com outros filhos de Noemi. Noemi não tinha mais filhos e Noemi toma uma decisão. Olha, como nós viemos na terra de vocês, ok? E vocês são moabitas, eu quero me despedir de vocês, liberar vocês, porque na idade em que eu já estou, eu não estou mais podendo gerar filhos e nem ter filhos, porque nem marido eu tenho, certo? E ela também não tinha intenção aqui de se casar. E ela disse assim: como eu não tenho mais filhos, tá? E mesmo que eu viesse a ter, certo? Então, veja bem, mesmo que eu viesse a ter, até que eles crescessem, levaria muito tempo e vocês já estariam aí lá com seus 50 anos, não é? Então, ela faz uma proposta. Eu estou liberando para que vocês voltem para a casa de seus pais e lá vocês reconstruam a vida de vocês e se casem com homens da sua tribo, da sua nação de Moabe. E a Bíblia diz então que elas choram muito, pranteiam muito, né? Não querem tomar essa decisão, tanto Ruth quanto Orfa, num primeiro momento, não querem tomar decisão, tá? Ela insiste, tá? Dizendo que sim, que elas devem, e Orfa, então, toma a decisão de voltar. Pois fala aqui, olha. Então, ela se preparou para voltar da planície de Moabe com as suas noras, pois da planície de Moabe ouvi dizer que Adonai dera atenção ao seu povo de Israel e a fome já havia terminado, certo? E ela então toma a estrada. E ela vai falar assim, olha, e olha a bênção, tá, gente? Eu quero que vocês entendam aqui que é importante entender todo esse contexto aqui, porque Noemi vai dar uma bênção aqui para as noras, certo? Isso significa o quê? Que tanto Ruth quanto Orfa, no período em que elas viveram, tá? Com Noemi, os filhos de Noemi, os seus maridos, elas tiveram conhecimento da religião judaica, tiveram conhecimento das leis de Deus, tiveram conhecimento dos costumes, com toda certeza, aplicabilidade do Shabat, não é? Porque judeu não vai deixar de fazer, tá? Aplicabilidade do Shabat na casa, aplicabilidade das leis de Deus, né? Dos mandamentos e tudo mais. Então, veja, elas conviviam dentro de uma casa onde a religião judaica já estava imperando no cenário, ok? Porque naquele tempo, a esposa, quando ela se casava, ela abria mão não só da família, como também da religião da qual ela fazia parte e ela aderia, então, à religião do marido. Por isso que eu estou falando isso, não é? Por causa do contexto. Nós temos que entender essas coisas. Então, elas não eram apenas mulheres que não tinham nenhum conhecimento. Sim, elas já tinham. Por isso que a decisão de Ruth vai ser espetacular. Porque Orfa, então, quando Noemi dá a bênção, ela fala aqui, ó, cada um de vocês deve voltar para a casa de sua mãe. Que Adonai mostre a vocês a sua graça, o seu favor, a sua justiça, como fizeram para com os mortos e para comigo. Que Adonai conceda a vocês segurança na casa de um novo marido. Então, a sogra estava liberando, sim,
para que elas se casassem com quem elas quisessem. Elas beijou, mas as duas começaram a chorar em alta voz. As duas, pessoal, tá? Não vamos discriminar a órfã, não. Elas lhe disseram: não, queremos retornar com você para seu povo. Essa foi a primeira decisão das duas. Naomi disse: não, filhas minhas, voltem. Por que desejariam isso? Não tenho filhos no útero que poderiam ser maridos de vocês. Voltem, siga o caminho de vocês, pois eu sou apenas uma velha demais para arrumar um marido, tá? E mesmo que eu dissesse a vocês, ainda teria esperança nisso, ainda que eu me casasse esta noite e desse à luz filhos, vocês esperariam por eles até crescerem? Não. Então, o que acontece? Elas novamente choraram em alta voz. Orpa, então, deu um beijo de despedida na sogra. No entanto, Ruth ficou com ela. E ela disse: veja, sua cunhada voltou ao seu povo e ao seu Deus. Vou repetir. Noemi olha para Ruth e diz: Orfa, ou Orpá, voltou para o seu povo e para o seu Deus, o Deus Moloque. Volte, siga a sua cunhada. Todavia, Ruth disse, eu vou dizer aqui o que Ruth disse, que esse agora, nós estamos entrando agora no núcleo da aula, daqui para frente agora vai ser em cima desta fala, certo? Esse primeiro apanhado foi para localizar tempo e espaço e para que aquelas que ainda não detêm o conhecimento bíblico possam estar conosco aqui, entendendo todo esse contexto. E nós também, que já temos, as colegas que estão aqui, que também já têm um conhecimento, é necessário restaurar aqui algumas coisas, não só sobre Israel, mas sobre os povos inimigos e a sua cultura idólatra, certo? Então, veja, Orpá, ou Orfa, ela volta para trás. Tudo aquilo que um dia chegou para ela, ok? Ela desiste disso. E ela volta para trás. Por quê? Porque, na verdade, nunca houve aqui uma aceitação real e verdadeira para com o Deus de Israel, certo? Porque ela estava debaixo desta religião por questões de casamento. Então, quando ela decide voltar para a casa dos pais e para o Deus dela, nós estamos vendo o que aqui? Que estava uma imposição pelo casamento. Mas quando ela teve a oportunidade, ela volta para suas raízes idólatras e para um povo de imoralidade. E nós vemos isso acontecer hoje também com muitas pessoas que entram dentro da igreja, se batizam, dizem que se convertem e depois causam danos terríveis, vão embora e voltam a se enlamear na lama dos porcos e volta à natureza porca que ela possuía antes, certo? Porque, na verdade, nunca houve uma conversão genuína e um conhecimento genuíno de quem Jesus é e do que Jesus fez por ela. Por isso, nós estamos tratando aqui do poder da restauração. Então, eu estou fazendo este gancho sobre Orfa e sobre esse comentário que eu fiz, porque nós estamos tratando em Ruth o poder da restauração que veio da parte de Deus na vida dessa mulher por causa da decisão que ela tomou. Então, veja aqui. Olha o que ela vai falar agora. Isso aqui é algo assim notável, tá? Todavia, Ruth disse: não insista para que a deixe e pare de seguir você. Estou lendo aqui, gente, no original traduzido do hebraico, tá? Pois onde você for, irei. E onde você ficar, ficarei. Seu povo será meu povo. E seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer,
morrerei e ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição e também piores, se algo além da morte me separar de você. Vocês até me desculpem, mas eu não tenho como não me emocionar todas as vezes que eu leio isso. Não tenho. Porque eu vejo aqui nessa mulher uma grandeza. Veja, o que é que eu estou tentando passar aqui nesse exato momento? Quando ela teve acesso a esse conhecimento pelo casamento e por Elimeleque, por Noemi, quando ela conheceu esse Deus e essa cultura e tudo o que esse Deus era e tudo o que esse Deus já tinha feito, porque com certeza foi narrado para elas na constância do casamento as grandes obras de Deus lá com Abraão, com Noé, com Moisés, certo? Então veja, ela teve aqui uma oportunidade como órfã, mas a diferença foi que houve em Ruth uma conversão genuína, porque ela fala, o teu povo será meu povo. Ela não quis mais saber de Moabe. Então, veja, ela não estava ali agora só por uma imposição, entende? Porque o marido havia morrido, a imposição havia acabado, a cultura a liberou, a lei a liberou. Mas ela fala assim, esse povo que eu conheci, Noemi e Elimeleque, meu marido, esse povo de Israel que eu conheci, eu quero esse povo para mim. Eu nasci em Moabe, mas eu rejeito Moabe. Então, o fato de você ter nascido numa casa onde houve o pecado, onde ainda existe o pecado, onde prevalece um distanciamento e uma recusa de quem Deus é, mesmo que você habite nesta casa, você que teve um conhecimento, se o conhecimento chegou e ele está chegando aqui também agora para você, se você está ouvindo isso pela primeira vez, você que tem a oportunidade de conhecer esse Deus, nós que temos uma liberdade ainda no Brasil de adorarmos a este Deus, tá? E eu digo ainda porque religiões demoníacas estão se prevalecendo nesta nação, em detrimento da verdade, porque as pessoas querem. Okay? Então, veja bem, você que está tendo esse conhecimento, dá tempo de você fazer uma escolha, uma decisão. Porque Ruth tomou uma decisão. Ela fala, meu Deus, quando eu comparo, o que eu posso entender em Ruth? Quando ela compara Moloque com o Deus do céu. Quando ela conheceu a história de Abraão, que Deus impediu a morte de Isaac, o sacrifício de Isaac. Quando ela compara esse Deus com Moloque, cujos bebês eram jogados vivos para serem queimados por causa da vaidade de pais que queriam viver mais, em detrimento da morte do filho que foi gerado. Então, quando ela faz essa comparação, o que nós temos aqui? Uma mulher que tomou a decisão de ficar do lado certo da história. Nós estamos vendo isso hoje, gente. Vocês estão vendo hoje na televisão Israel e os inimigos descendentes dos filisteus. E nós precisamos ficar do lado certo da história, porque ao ficarmos do lado certo da história, estamos do lado certo com Deus. Então ela disse assim, o seu povo será o meu povo e o seu Deus a partir de hoje será o meu Deus. Eu estou renunciando à tradição de Moloque, aos demônios de Moabe, a tradição de Moabe, a cultura de Moabe. Eu estou recusando, rejeitando não só uma tradição de povo, mas também de deuses. Olha, não foi só uma atitude surpreendente, uma decisão surpreendente. Foi uma decisão notável, devido
entendeu? A sua origem, porque é a mesma coisa você falar assim, eu vou deixar de ser brasileira para ser israelense. Se o seu marido foi um israelense, se você, eu vou deixar de seguir deuses pagãos e ídolos para cultuar o Deus do meu marido, que era um cristão, ele morreu. Estou dando um exemplo. Eu era casada com um homem cristão e eu não era, ou vice-versa, tá? Que seja a mulher que tenha morrido e o homem ficado. Não é? É uma questão de decisão para os dias de hoje, tanto para homem quanto para mulher, decidir de que lado da história ele quer ficar, qual Deus ele quer cultuar. Então, faça uma comparação aí onde você está. De quem é este Deus que está habitando nos céus e que fez todas as grandes coisas e continua fazendo? Compare ele com esses deuses, com D minúsculo, que estão sendo apresentados para você, aos quais não estão mais escondidos, não estão mais ocultos, mas estão sendo cultuados nesta nação à luz do dia. Porque vocês viram, eu nem liguei a minha televisão no período de carnaval, porque eu não aceito entrar na minha casa nem sequer a reportagem, nem sequer as imagens de tamanha abominação, abominação. Moabe, dentro de Brasil, a abominação que nós estamos vendo, o culto à luz do sol para demônios, certo? Demônios, e eu tenho liberdade religiosa para falar isso pela Constituição Federal, que existe ainda nesta nação, culto a demônios. No entanto, o que a lei me impede é dizer que uma pessoa não possa fazer isso. A lei não me impede de mostrar a verdade que nós conhecemos por meio de Jesus Cristo. A lei me impede de ser uma pessoa que persegue uma outra, porque ela decidiu uma outra religião, uma outra fé. Mas a lei não me impede de dizer para ela que ela faça uma comparação. Aí a decisão por livre-arbítrio é dela, como foi com Orfa. A decisão de Orfa foi: eu vou continuar seguindo os demônios. E a decisão de Ruth foi: eu vou seguir o Deus que habita nos céus. Livre-arbítrio que Deus deu para nós. Agora, não vai poder dizer lá na frente, nunca ouvi falar desse Deus, porque aqui no Brasil você ouve sim. Ainda, tá? Vamos lá. Quando ela diz isso, ela diz assim, que vem uma maldição para mim, pior que a morte, se eu me separar de você. Veja, a notável decisão fez com que ela voltasse para Israel com Noemi, fez com que ela conhecesse Boaz, um parente de Elimeleque, do alto escalão de Israel. Quando Noemi e Elimeleque foram para Moabe, os bens ficaram em Israel, sob o cuidado da parentela dele. E cabia, então, a esse parente assumir agora Noemi e a sua nora, porque elas voltaram e Noemi foi reivindicar o seu patrimônio. E aí vocês conhecem a história entre Ruth e Boaz, não é? A história entre Ruth e Boaz. O que eu quero dizer para vocês, então? Que a decisão de Ruth, ao voltar, produziu uma restauração tão profunda que elas não somente recuperaram aquilo que havia ficado em Israel todos aqueles anos, mas Ruth alcança um magnífico casamento com um homem ali de Judá. E Ruth vai gerar um filho com Boaz, que vai chamar Obed. E Obed vai ter um filho chamado Jessé. E Jessé vai gerar a Davi. Ruth, Deus deu para ela uma recompensa de
um excelente casamento, a recompensa de uma vida financeira milionária, a recompensa de filhos extraordinários e a recompensa de ter entrado não só para a história, para a narrativa bíblica, e ela hoje ser contada de geração em geração, mas ela foi a bisavó de um grande rei, do rei Davi, que reinou por 40 anos sobre Israel. E que nós conhecemos toda a história deste adorador, deste homem de Deus, certo? E que gerou Salomão. E que deu uma descendência de reis, cuja descendência até hoje, pelo DNA, é possível se detectar lá dentro de Israel, certo? E essa grandeza que Deus deu para Ruth não parou por aí. Yeshua, Jesus Cristo, é descendente da tribo de Judá, descendente de Davi. Porque lá nos evangelhos, você vai ler que vai dizer assim, quando o anjo Gabriel aparece lá em Lucas, eu gosto muito daquela parte ali do evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, e o nome original de Maria é Miriam, nós vamos falar sobre Miriam aqui também, vou falar sobre Miriam, irmã de Moisés, e vou falar sobre Miriam, a mãe de Jesus, certo? Aí, quando o anjo aparece, ele vai dar a bênção e dizendo as boas novas, não é? Ele vai dar as boas novas dizendo que ela conceberia um filho. Lucas vai dizer assim, e ela era noiva de um homem chamado José, da tribo de Judá, descendente de Davi. José, o pai, descendente de Davi, certo? Porque naquele período era o homem, vinha contando pelo homem a descendência. Acredito que Maria também seja da mesma tribo, certo? Então, veja, Jesus, descendente de Davi, bisneto de Ruth. Então, quando nós chegamos em Jesus e voltamos para trás, buscando a história, a decisão notável dela lá atrás produziu tudo isso. Então, não foi só uma decisão surpreendente de uma improvável. Foi uma decisão notável de uma mulher improvável para os homens, mas cujo caráter, cuja fidelidade, cuja honra, cujo amor a Deus, a Israel e a família na qual ela estava inserida, o amor às leis de Deus, aos costumes e às festas bíblicas, tudo isso Deus enxergou nessa mulher. Assim como ele enxergou qualidades em Miriam para que ela gerasse Jesus, ele enxergou as qualidades nesta mulher. Então, quando alguns pregadores criticam Elimeleque, criticam Noemi porque foram para Moabe, numa terra pagã, será que Deus não permitiu tudo isso para que pudessem chegar até Ruth? Porque Deus não olha como nós olhamos. Deus não olha o país, a nação, a casa como nós olhamos. Não importa de que podridão aquela pessoa esteja vivendo ou ela tenha vindo. Porque Deus, ele olha dentro da pessoa e ele enxerga a natureza, a essência dessa pessoa. Independente em que cenário. Ok? Porque nós podemos até saber que existiram pessoas ali no carnaval, naquela Sapucaí, naquela imundícia, naquela apostasia. Certo?
Pessoas ali que Deus pode ter olhado e visto uma essência ali, e com certeza ele vai capturar na hora certa para ele aquele improvável que estava ali, perdido no meio de tudo aquilo, certo? Como Ruth perdida ali no meio de toda daquele povo, daquele Deus, ok? Porque dentro dela, com certeza já clamava por algo diferente. Será que Ruth não parou um dia para pensar e se indagou? É certo mesmo jogar bebês para serem queimados? Será que essa mulher não se indagou? Noemi, é certo mesmo isso? Eu posso concordar com isso? Não. Não é porque o meu povo faz, tem que eu vou concordar com isso. Ali começa a improvável para os homens ser a provável de Deus, porque Deus tinha a história na mão. Então, todo o trâmite de Elimeleque, de Noemi, dos filhos se casarem, foi para Deus buscar Ruth, e também órfã. E também órfã. Entende? Era para ela ter ido junto ali, feito um grande casamento, por que não? E ter entrado para a história. Mas órfã entrou para a história como aquela que volta para a lama e perde a bênção. Certo? E Ruth bate a poeira dos pés e diz assim, não quero isso aqui para mim, não. E ela foi para um desconhecido, entre aspas. Um desconhecido, entre aspas. Ok? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui com Ruth é esse poder da restauração que vem da parte de Deus quando nós também nos abrimos para receber isso. Quando nós também queremos isso da parte de Deus. E ele vem porque ele fica impactado. Deus também fica impactado com decisões humanas, sim, claro que ele fica. E a pergunta é: eu tenho impactado o coração de Deus? Eu tenho impactado o Espírito de Deus para que ele se mova de tal forma a meu favor que venha para mim, para minha casa, para minha descendência, uma restauração tão profunda que toda a minha mente, todo o meu físico, todo o meu espírito seja restaurado, não reformado. Porque reformar uma coisa é uma coisa, restaurar algo é outra coisa. Porque restaurar é fazer com que aquilo volte para o sentido original que um dia fora. Então, Ruth, ela não foi reformada, ela foi restaurada, porque dentro dela já habitava um fogo invisível para o povo de Moab. Certo? E no tempo certo, ela falou assim: esse fogo vai aparecer agora. E ela vai para o lado certo da história. Toma a decisão para ficar do lado certo. E digo isso porque Israel existe até hoje. Moab não existe mais. Amon não existe mais. Por quê? Dizimados no ano 700 e pouco pelo Império Assírio, depois pelo Império Babilônico, extintos da face da terra. Não se tem mais essa nação. Israel vive até hoje. Entende? E Ruth vive entre nós até hoje. Ensinando mulheres até hoje. Qual a decisão que você tem que tomar? Qual a melhor decisão? A decisão está em Deus? Está com Deus? E é para Deus? Se essa for a decisão, sim, vá em frente. Vá em frente. Fique do lado certo. Fique do lado certo da história. Fique do lado certo que Deus está mostrando para você. Não vá com os tolos. Não ande pelo caminho do tolo. Não faça escolhas equivocadas quando Deus coloca na sua frente a escolha certa. Ok? Espero que a nossa personagem Ruth tenha mexido com você, falado algo para você, que a aula de hoje seja uma aula para todas nós mulheres, as mulheres
que são levantadas por Deus em tempos tão difíceis como agora. As mulheres improváveis para homens, mas totalmente notáveis para Deus. Shalom. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, para que o YouTube possa levar muito mais esta mensagem e que alcance o coração de tantas mulheres que estão necessitadas do socorro e da restauração de Deus. Shalom Adonai para você. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.